Boa noite a todos. Começando nossa aula de compiladores, né? Mais uma aula de compiladores. Vamos direto ao nosso slide. Na aula passada a gente tinha visto a análise léxica. Eu vou falando das pastas do compilador, sempre fazendo referência ao nosso trabalho, né? Eu vou explicando, mas sempre referenciando o nosso compilador, que nós vamos criar, né? Que nós estamos inventando, vamos dizer assim. Mas é claro que os conceitos são sempre os mesmos para todos os compiladores. Alguns conceitos que nós vamos ver vários tipos diferentes de técnicas. Certo? Por quê? Porque às vezes um compilador usa uma técnica, outro usa outra técnica, outro usa outra técnica. Técnicas diferentes, certo? Que servem para a mesma coisa, vamos dizer assim. Vai ter algumas situações, nós vamos ver 3, 4 técnicas diferentes para a mesma coisa, porque compiladores diferentes usam técnicas diferentes. Mas, em algumas outras situações, as técnicas são muito parecidas ou até as mesmas entre eles. Vamos ver a análise sintática, certo? Então a gente viu o scanner, que é o léxico, a parte léxica, e agora nós estamos vendo o sintático, parser, certo? O parser. Lembrando que todas as partes do compilador, acessam a tabela de símbolos, que é a tabela do scanner, a tabela gerada pelo scanner. Né? Aqui nós temos o semântico, nós vamos ver mais adiante, né, o checa-tipos e outras regras semânticas, mas nosso trabalho agora é do parser. O parser, ele vai lendo token a token do scanner e vai gerando sua análise, né, a parte onde eu vou verificar se a ordem, a sequência dos tokens está correta. Eu já garanto que os tokens estão certos, todos os tokens existem, e agora eu quero ver se eles estão na ordem certa. O sintático é para isso, certo? Então, o sintático, na verdade, é a parte que a gente mais se preocupa, que a gente fala assim, as linguagens de programação tudo se parece, é só se acostumar com a sintaxe, né? A gente fala muito isso. Se acostumar com a sintaxe, a sintaxe é diferente, então essa sintaxe aí é muito complicada, não gostei, gosto mais da outra e tal. Então a gente fala sempre em sintaxe, né? O compilador não é só a sintaxe, é o léxico, é o semântico também. Mas a gente sempre se referencia a sintaxe porque ela é o mais importante, assim, no visual, vamos dizer assim, né? O mais importante não para o compilador, mas para a gente que está aprendendo a linguagem, né? Aprender a sintaxe dela é o mais importante que a gente tem a princípio, né? Então a sintaxe define as strings estruturalmente válidas de uma linguagem. Strings válidas. O que é uma válida? É aquele que segue a regra da linguagem, né? Ponto e vírgula no final, começando com um atributo, ou uma variável, ou uma palavra reservada e tal. Então tem uma sequência. É como na gramática que a gente estudou lá. Eu queria saber se as cadeias eram válidas naquela gramática. Aqui é a mesma coisa. Eu quero saber se meu algoritmo, que é uma cadeia de caracteres, é válida nessa sintaxe, nessa linguagem, certo? Então, no sintaxe, o programa ainda pode não passar na checagem de tipo, então mesmo que a sintaxe seja correta, alguns erros podem ser encontrados ainda, né? Checagem de tipos, por exemplo. O sintático não faz isso. Então, eu tenho aqui x, que é um string, sei lá, é um inteiro, recebendo A, isso aqui não dá erro sintático, não. Porque eu tenho aqui um identificador, um operador de atribuição, uma constante e um ponto e vírgula. Pronto. Está correta a sequência. Mas, semanticamente, está errado. Isso, em muitas linguagens, no caso do x sendo inteiro, vai dar erro aqui. Certo? Tem linguagem que não dá erro, não. Tem linguagem que ele pega esse caractere A e converte no caractere ASCII, sei lá, 97, que é o A minúsculo, né? E joga aqui o valor 97 aqui direto. Tem linguagem que faz isso, aí não dá erro. Certo? Mas
na maioria das linguagens, isso aqui vai dar um erro de tipos. Certo? Mas esse erro de tipos, quem dá é o semântico. É um erro semântico, né? Não é um erro sintático. Certo? Então, depois que eu passo pela sintaxe, ainda pode conter erros. São os erros semânticos que nós vamos ver depois. Certo? Se lembrando que na nossa linguagem não existe, não tem constantes, né? Então não vai ter isso aqui. Nossa linguagem não aceita constantes. Especificação da sintaxe. Então, ela deve ser fácil de entender, deve ser uma sintaxe legível para os programadores, né? E precisa. Opa. E uma linguagem precisa. O que é ser precisa? Não ter ambiguidade. Né? Na aula retrasada, eu acho que a gente falou de gramáticas ambíguas. A gramática livre de contexto nosso compilador não pode ser ambíguo. Certo? Então, historicamente, as gramáticas livres de contexto é um formalismo adequado, certo? É um muito usado, né? Eu diria que seria o mais usado para especificar uma sintaxe, certo? Ela é fácil de especificar, é fácil de manter, é fácil de entender. Então, gramática é uma coisa facilmente entendível em relação a outras estruturas que a gente podia usar também, certo? Aqui um exemplo de uma gramática, né? Um exemplozinho de uma gramática. Muito bem. A pergunta é: qual dessas strings a seguir faz parte, pertence, seria compilada por essa gramática aqui? O que vocês acham? Tem aqui uma gramática. Esse ezinho aqui é o vazio, certo? Que a gente deve eliminar sempre que possível. Mas tá aí. A pergunta é: quais desses algoritmos aqui, supondo que sejam algoritmos, né, pertencem a essa linguagem aqui, a essa gramática aqui? O que vocês acham? A3. A3. Marcar um X aqui. Só A3? O que vocês acham? A2 eu acho que também. A2 também? Podem falar aí no chat também, viu? No chat eu consigo ver o chat aqui às vezes. 2 e 3? Bom, ninguém falou mais nada, então acho que 4 também, professor. 4. Será que é 4 fixo? Será que é tudo? Será que é tudo? Não, a 1 não é não. Mas eu acho que a 4 também é. Vamos ver. Como é que eu posso garantir que é ou não é? Como é que eu posso garantir que é ou não é? Fazendo a árvore sintática. A árvore sintática é a melhor forma que eu tenho de saber se é ou não é. Vamos tentar aqui a primeira. O S vira quem? A, X, A. Então eu contemplei esse A aqui e esse A aqui. Aí X, ele pode virar vazio, se ele virar vazio ele desaparece, né? Como eu não quero que desapareça, ainda tem coisas para checar, então o X vai virar B, Y. Então o B contemplou esse B aqui. Só que o Y, ou ele desaparece e vai ficar ABA. Então já confirmei que a terceira é válida, né? Porque o Y pode ser vazio, então vai ficar BA. Então tá aqui a terceira, ok. Só que na hora que eu boto o Y, automaticamente, se ele não for vazio, vai entrar 2,6. 2,6. Então, cadeias com um C só, automaticamente já estão eliminadas. Já não podem entrar no esquema. Tá claro isso aí, pessoal? Sim. Assim, professor. Então, o que a gente quer é isso. É que o nosso sintático, o nosso parser, ele pegue uma cadeia de caracteres, que vai vir lá do TXT, no nosso algoritmo, uma cadeia de caracteres, e diga se é válido ou não na gramática. Se vai passar ou se não vai passar. Essa segunda aqui, ó, eu vou ter quem? S, que vira A,
XA. Aí o X pode virar vazio e ele desaparecer, vai ficar só AA. Ou ele vai poder virar BY. BY. E aí automaticamente ele diz o seguinte, ó, ou só tem dois A's juntos e morreu. O X vira vazio e acabou. Ou então tem que aparecer um B. B é constante obrigatória se o X não for vazio. Então, esse cara tá fora, porque esse cara não tem um B. Certo? Automaticamente esse cara aqui tá fora. Porque para chegar no C, para que tenha um C, pelo menos tem que ter um B. Porque o único caminho para C é passando pelo BY. Muito bem. Aí vamos ver o último aí, né? Deixa eu apagar o quadro. Então, a gente cortou essa, validou essa. E queremos agora ver essa quarta aí. Então, eu tenho S virando A, XA. Contemplou esse e esse. Aí o X vira BY. Contemplou esse aqui, AB. AB. Contemplou esse aqui. Aí Y vira C, X, C. Então B vai virar CXC. Olha o que acontece aqui, ó. C, X, C. E tem um B aqui que não tem como fazer. Não tem como eu botar esse B ali. Porque aqui vai ficar CA. CA. O C obrigatoriamente vai vir junto do A. Esse B tá fora. Então, por causa disso, fora também. Então, só o 3, na verdade, que tá contemplando aí. Tá claro, pessoal? Sim? Sim, senhor. Sim. Beleza pura. Vamos continuar. Então, derivação e parser, certo? Eu tenho a gramática e eu faço uma derivação. Uma derivação que eu faço é exatamente caminhar na árvore sintática, né? Eu tenho aqui a minha árvore sintática. Alguém sabe se existe algum atalhozinho? Em vez de eu ter que apertar aqui caneta, eu já dar o CTRL alguma coisa e ele aparecer a caneta. Qual é o aplicativo? Se alguém Professor? souber... É o PowerPoint aqui. Se eu precisar de Se alguém PowerPoint souber... pra comer, eu morro de fome. Pacote certo. Office no geral, não sei nada. Tem que fazer uma faculdade só de pacote Office. Ah, beleza. Ok. Então, estamos aqui com o nosso ponteirinho já. Então é o seguinte, eu tenho o S virando SABE, aqui nessa gramática aqui, S virando Azinho, Azão, BE. Aí o Azão, aí o que ele faz aqui? Nesse caso, o A virando ABC, o A virando ABC, depois o A virando ABC de novo, o A virando ABC de novo, e o A virando B. O A virando B. E depois o B, o Bzão aqui virando D. O B virando D. Então, isso aqui é a derivação que vem da árvore sintática. Aqui é a derivação no seu formato escrito, sequencial, e aqui no seu formato de árvore. Certo? É a mesma coisa. Isso aqui é a mesma coisa disso. É a mesma coisa. Só que um está em formato textual, vamos dizer assim, né? Formato sequencial, e o outro aqui está em formato de árvore, mas é a mesma coisa, só muda mesmo o layout, certo? Isso é a derivação. A gente está trabalhando com a derivação. Então, o que eu quero é que o meu compilador, que a gramática do meu compilador derive todos os algoritmos que eu posso escrever na minha linguagem, né? Que aceite a minha sintaxe. Diferenças de sintaxe e parser. Perdão, de derivação e parser, né? Parser é o sintático, a sintaxe. A derivação, ó, dada uma gramática, eu vou produzir um string, certo? É o que eu fiz aqui. Eu dei uma gramática
eu dei uma gramática, e a partir das regras da gramática, a partir da sua raiz, né, da sua produção inicial, eu encontrei uma cadeia de caracteres. Encontrei uma cadeia. Então, dado uma gramática G, produz um string S. Produz um string S, certo? A partir dessa. Isso é a derivação. O parsing é, dado uma string S, ele vai fazer o contrário, vai fazer a derivação para chegar em S. Ele faz o caminho contrário. Então, derivação é, eu começo em S, chego na cadeia. O parsing é, eu tenho a cadeia, eu quero chegar em S. É isso que o compilador faz. O compilador faz o parsing. Eu tenho a cadeia, qual é a cadeia? O meu algoritmo. O código lá em TXT, no nosso caso em TXT lá, né? Eu tenho um algoritmo. E aí eu vou querer chegar no S. Na minha raiz da gramática. Certo? É isso que o compilador faz. É o parsing. Lá em Formais, a gente aprendeu a fazer mais a derivação, né? A gente tinha lá a expressão, né? As cadeias válidas, né? E eu chegava na gramática. Para a gente fazer a gramática, né? Sempre a partir de S, sempre começando em S. Muito bem. Exercício. Quais das seguintes derivações é válida de acordo com a gramática ao lado? É quase aquela mesma gramática, quase a mesma. Só botei um Dzinho aqui a mais. E eu quero saber o seguinte: quais dessas derivações fazem parte dessa gramática? O que, é que vocês acham? Pessoal? Tem gente aí? A primeira faz parte, né? A primeira é válida? Sim. A segunda? A segunda não é válida porque sumiu com B ali, não foi? Segunda sumiu com B. A terceira? Na segunda, o X pode ser vazio, né? Como é? Na segunda, o X pode ser vazio, por isso que sumiu. É porque, na verdade, esse B desapareceu. O X pode ser vazio, o B não. O B apareceu Ah, tá. e depois ele desapareceu. Aparecer e desaparecer. O B não pode ser vazio. Não pode. O X pode ser vazio, mas o B não. O B, na hora que ele aparece, ele tem que ficar. Professor, O na B terceira. só pode desaparecer. Peraí, só aqui uma explicação. Um alfabeto só desaparece em gramáticas sensíveis ao contexto. Nas gramáticas livres, na hora que ele apareceu, ele é válido. Ele não pode sumir. Então, por isso que o 2 aqui tá errado, né? Diga o terceiro, e aí? No terceiro tem um D ali entre o C e o A, só que esse D não tem como ser entre o C e o A, né? Porque ali quando você chama a recursão, até chegar para vir o D de novo, tinha que ter um B ali, que é o B que chama o Y. Na verdade, assim, o terceiro não tá, mas pense assim, ó, o S ia virar AXA, certo? Aí depois esse X vira BY. Aí apareceu aqui essa situação aqui, né? A, B, Y, A. O Y pode virar D. E o D ficar junto do A.
Só que aí morreu. Certo? O Y virou D e eu fiquei só com AB, DA. Isso aqui não ia poder existir. Para isso aqui existir, eu tenho que derivar o Y virando CXC. Aí na hora que ele vira CXC, fica o C perto do A. Aí realmente não tem como botar esse D aqui. E aí você está correto. E aí essa derivação está errada. Certo? E a quarta? Como é que está a quarta aí? Pra mim a quarta tá certa. Não sei se eu me perdi em algum lugar. Na verdade, a quarta ela está errada por um pequeno detalhe só. Esse A aqui. Certo? Eu tinha CA e do nada apareceu um A a mais. Ah, é porque eu olhei pro final, não vi que tinha esse A a mais aí. É porque a do final dá certo, né? Se não tivesse esse A quebrando aí, ela estaria certa. O A apareceu e depois o A sumiu. Eu acho que isso aqui foi um erro de digitação meu, viu? Mas se eu tirar esse A daqui, se eu apagar ele, aí dá certo, aí tá de boa. Aí você consegue gerar essa derivação aí. É porque como eu tava acompanhando as Acho que letras foi um erro maiúsculas, meu né? aí, né? Que são as funções, aí eu não olhei pro final. Professor, nossa última linha da Mas quarta, é isso mesmo. professor. Essa derivação. Nessa também. última linha da quarta opção, já começa do B, não tem o A no começo. Eu acho que foi a falta do enter. Eu acho que essa digitação que o senhor falou, esse A que tá de mais de um lado, era para estar no começo do outro. Isso, era. Vou corrigir agora aqui. Aí era para estar certa essa questão, no caso. Eu parei porque ele não. É verdade. O A que era para estar embaixo, ele foi para cima ali, por algum motivo incerto e não sabido. Algum motivo incerto e não sabido. Deixa eu compartilhar de novo. O A tinha ido para baixo, é verdade. O A existia, mas subiu, né? Para a linha anterior. Pronto, agora sim, agora está correto, né? Eu já posso. Vocês estão vendo agora aí, né? Estão vendo, né? Sim. Então, agora sim, né? Eu posso derivar, né? O CXC, o X vira BY e o Y vira D. Pronto, agora está correto a nossa quarta derivação. Então, a quarta derivação está correta. Então, são top-down ou bottom-up, certo? Que é essas duas situações de derivação e de passe, né? Eu posso começar da raiz e chegar na cadeia, top-down, da raiz para a cadeia, ou bottom-up da cadeia para a raiz, certo? É claro que para o nosso compilador, o mais indicado é o quê? Ser bottom-up, né? Uma coisa é eu ter a cadeia e tentar chegar na raiz. Outra coisa é eu ter a cadeia, mas pegar a raiz e tentar me conduzir para chegar nela. Isso dá um pouco mais de trabalho, porque aí eu tenho alguns conceitos a mais para fazer top-down, certo? O bottom-up eu já tenho, né? Então só vou tentar chegar na raiz. É claro que, assim, visualmente faz mais sentido fazer o top-down, porque lá em informática a gente fazia mais sentido para a gente fazer o top-down. Mas aí, para mim, tanto faz. Vocês vão fazer aí top-down, bottom-up, tanto faz. Parser top-down. Procura a sequência de derivações mais à esquerda. Então, ele sempre tenta fazer o mais à esquerda. Se o mais à esquerda, aí ele usa o backtracking. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais de backtracking. Vocês já viram o backtracking? Esse nome é estranho para vocês?
Ou vocês Segura- conhecem o backtrack? Segurança da informação usa muito, né? Usa em várias situações, né? Segurança é uma delas. O termo backtracking, a gente usa muito para tipo, fazer engenharia reversa. Isso, faz. É verdade. Muito bem, então acho que não é um termo. Alguém nunca ouviu falar de backtracking? Eu não ouvi falar até agora. Quem cala. Certo. Mais alguém? Em programação 2 tinha um dos Pronto, assuntos era backing track. Como é? Em programação 2. Desculpa. Em programação 2 acho que veio backtracking. Sim. Ah, se assim, eu não me lembro direito se isso foi abordado. Eu acho que também faz muito tempo. Já faz um tempo mesmo. Estamos no 8º período, realmente já tem um tempinho. Vamos lá. Então é o seguinte, vamos lá. O parser top-down, ele sempre verifica a derivação mais à esquerda. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando eu tento pegar aqui essa gramática e vou derivar ela, começando de S, certo? O S vira A, Azão, Ezão, é minúsculo, né? Então o que acontece? Eu tenho duas variáveis. Ele sempre vai pegar a variável mais à esquerda. Então, primeiro, ele vai fazer com esse A aqui. Certo? E se não resolver, é que ele vai atrás do backtracking. Vamos ver aqui essa simulação. Aqui é a situação, certo? Ele veio, primeiro fez o A, o A, ele tem duas situações. Ele vai primeiro na situação mais à esquerda, sempre mais à esquerda. Então eu tenho o S virando A, Azão, Bzão é. Aí o Azão virando BC. Depois o Azão virando ABC de novo. Depois aqui o Azão ia virar ABC de novo. Mas aí já foge da... Aí o backtrack, ele volta e vai para outra situação, que é virar B. Certo? Aí aqui ele virou B. Ele virou B aqui depois de um backtrack. Porque ele foi correr atrás de Azão BC de novo, pela terceira vez. Mas quando ele fez isso, ele percebeu que a cadeia seria impossível de chegar. A cadeia válida seria impossível. Então ele volta, ou seja, faz o backtrack, desfaz a terceira conversão de A em ABC e vai para B. Aí o que é que sobra para ele? Só B. E B vira D. Pronto, ele conseguiu chegar na cadeia válida que ele queria. Certo? Então, ele sempre vai preferir o mais à esquerda. Então, aqui fazendo o parser top-down. Então, eu tenho S. Eu tenho aqui o S. Deixa eu botar aqui o ponteirinho. Eu tenho aqui o S. E a cadeia válida que eu quero chegar, certo? Eu deram uma dica no chat de usar o atalho Ctrl C para abrir a caneta. Não sei se funciona nessa versão. Ctrl C ou Ctrl P? Ctrl C, vamos ver. Estou sem aqui a caneta. Ctrl C. Oi! Obrigado. Quem foi aqui? Deixa eu ver aqui. Anderson. Muito bem, Anderson. Obrigado. Você vai me ajudar muito nas aulas, viu? Eita, como vai me ajudar isso nas aulas? Você não tem noção. Muito bem. Então, Ctrl C traz a caneta. Perfeito. Vou até testar aqui de novo. Que coisa boa. Muito bem. Então vamos acompanhar aqui a derivação. Deixa eu limpar aqui. Aí eu vou ter aqui o S. O S virando Azinho, Azão, Bzão, Ezinho. Então S virando Azinho, Azão, Bzão, Bzinho. Certo? Aí o que acontece? Ele vai mexer com A. Certo? Ele vai mexer com A. Ele já tem esse primeiro A aqui. Puxa. Ele já tem o primeiro A e já tem esse E.
Esses aí já estão decididos. Aí ele vai para a derivação mais à esquerda, então ele vai para A. E ele vai ter que fazer uma escolha entre essa e essa. Ele vai sempre aonde? No mais à esquerda. Certo? Poxa, ele era para ir no mais à esquerda. Tudo bem. Se ele for no mais à direita, o que é que vai acontecer? Ele vem aqui, vou me acostumar ainda. Ele vem aqui, percebe que não tem como ele gerar mais C, porque B vai virar D, e acabou a situação. Então ele dá o erro e faz o backtracking. Então ele volta, backtrack, certo? Backtrack. Ele volta para escolher a outra derivação. A princípio ele escolhe mais à esquerda, certo? Ele já iria direto para o A. Mas se tivesse invertido, tivesse o B aqui à esquerda, e ele fosse para o B, ele ia ter que fazer o backtrack. Então ele faz o A sendo o ABC. Então ele faz o A sendo ABC. Certo? E aí já contempla, aí ele começa a contemplar também esse B e C aqui. O B e C que ele contemplou foi esses dois aqui, ó. Certo? Foi o que ele contemplou aqui quando ele fez essa segunda derivação. Aí ele vai de novo tentar o B. Deu errado. Outro backtracking. Volta para escolher o ABC. Aí ele contemplou agora esses caras aqui. Aí agora sim, ele vai, escolhe o B, já contemplou toda essa turminha aqui, o B vira D, e ele vai ter a expressão inteira. Certo? Ah, não tá aparecendo na tela o processo. Não? Não, eu não tô conseguindo enxergar a tela. Qual tela? Não tá aparecendo não o PowerPoint para você? Não, não tá. Não tá aparecendo explicação, só tá aparecendo sua foto de vídeo. Ah, Acho que você tem que Mas- clicar pra fixar a outra apresentação. agora tá aparecendo, né? Agora tá aparecendo, né? Muito Como bem. assim fixar? Isso fica melhor. Se você apertar na minha foto, ele fixa a minha foto e você não consegue mais ver outra coisa. Você Ah, pode clicar em alguém, em qualquer um dos alunos aqui, e você vai ficar vendo só a foto dele. E não vê mais o slide. entendi. Se você fixar, clicar em algum deles e fixar. Mas no momento a minha câmera tá fixada na sua foto. E você no momento tá mostrando uma explicação na tela. Deixa eu ver aqui. Eu sei, é porque tem um botãozinho que você pode. Não, o que ela falou Diga, faz João. sentido, porque realmente o que era pra estar no lugar da sua foto é a apresentação, porque não tem um outro usuário apresentação, entendeu? Provavelmente vai ser Justamente. melhor ela dar um F5. Provavelmente é isso, porque aqui tá normal. Aqui tá parecendo normal. É melhor você tentar dar uma atualização. Entendi. Ok. Então, beleza, certo? Aqui é o método backtracking. Na verdade, eu acho que essa gramática ia estar melhor para eu explicar se o B tivesse sido do lado esquerdo. Mas o backtrack é sempre isso, é o retorno para que ele pegue uma outra opção da gramática. Certo? E aí gerou essa derivação aí correspondente, né? Essa sequencialização aí. Esses são os parsers top-downs. Todos os parsers top-down operam dessa forma. Certo? Exercício, ó, construir a árvore sintática da derivação mais à esquerda para a gramática abaixo. Então, construir uma árvore sintática, eu vou começar, vou me acostumar aqui, eu sempre começo de S, né? E aqui é bem fácil, já que eu já tenho a derivação, eu já fiz a derivação, construir a árvore sintática é só reescrever a derivação em formato de árvore, certo? Isso aí eu acho que não tem nenhum problema para vocês, concorda? Sim? Certinho? Muito bem. Derivação mais à esquerda, é um complicador, saber que ela vai parar, certo? Eu já tinha falado sobre isso aqui. Ele vai pegar
esse A virando ABC várias vezes. Pegou 2, pegou 3, pegou 4, pegou 5, pegou 6. Então, em que hora ele deve parar? Isso é um complicador. Por isso que eu tendo a cadeia válida para testar, me facilita. Certo? Que é o caso do nosso algoritmo, né? Facilita para a gente. Tudo vai depender do tamanho das produções que eu preciso fazer. Ambiguidade. Certo? Ambiguidade, eu já falei, não pode acontecer na nossa gramática. Certo? Na ambiguidade, eu tenho duas árvores diferentes que chegam da mesma cadeia. Isso é o que caracteriza a ambiguidade. Eu ter duas árvores sintáticas, ou seja, duas derivações dessa aqui, duas derivações dessa, que chegam no mesmo resultado. Se isso existir, é porque a gramática está ambígua e eu tenho que resolver isso. Eu tenho que tirar essa ambiguidade dela. Certo? Perguntinha de cara para vocês. Quais dessas 4 gramáticas são ambíguas? O que é que vocês acham aí? É a quarta? Quais delas são ambíguas? A primeira. A primeira. Só a primeira? A primeira é fácil de ver que ela é ambígua, né? A primeira é fácil de ver que ela é ambígua. O S virando SS. Aí esse S vira SS de novo. Aí eu tenho aqui A. Que o S vira A também. E eu posso ter S virando SS. Aí virando A aqui direto. E esse S virando SS. O segundo S virando SS. Aí eu vou ter A. A mesma cadeia, 3 A's, com duas árvores diferentes. Uma eu derivei à esquerda e a outra eu derivei à direita. Então eu vou ter a mesma cadeia gerando duas árvores diferentes. Então essa aqui está ambígua, perfeitamente ambígua. A segunda também tá, né? Porque eu vou ter o E gerando E mais E. Aí gera E mais E de novo. E aqui eu vou ter ID. ID. Então vai ser ID mais ID mais ID. ID mais ID mais ID. Eu também posso fazer E virando E mais E. E esse segundo E virando E mais E. E vai dar a mesma coisa aqui. Certo? Essas duas gramáticas, é fácil de ver que elas são ambíguas, pelo simples fato de eu ter duas recursões do mesmo lado da união. Lembrando que essa barrinha aqui é a união, né? Então aqui eu tenho uma recursão de S, outra recursão de S, do mesmo lado da união. Aqui também, ó, uma recursão de E, outra recursão de E, do mesmo lado da união. Então isso caracteriza bem a ambiguidade. Isso é uma gramática ambígua. Certo? Muito bem. A terceira, ela não é ambígua.
certo? Porque o S vai gerar SA, sei lá, o S virando SB, o S virando SB de novo, o S virando A. Aí eu tenho A, B, BA. E não tem como eu fazer outra derivação com essa gramática para gerar BBA. Não tem como. Não tem outro caminho que gere a BBA. E nenhuma outra cadeia é válida, na verdade. Nenhuma outra. O que vocês acham da quarta? A quarta é ou não é ambígua? Essa quarta aí. Opa, foi mal. O que vocês acham? A quarta é ou não é ambígua? Ela é ambígua porque tem o E traço somado com E mais, quer dizer, somado com E. Não, aqui são duas variáveis diferentes. Aqui eu podia chamar de x, por exemplo. X, aqui ser x, aqui ser x e aqui ser menos x. O fato de ser E aqui não tem a ver, aqui é outra variável. Podia chamar a linha de x. Dar no Professor, meio. Oi. ela vai poder ser ambígua mesmo que não tenha a recursão do mesmo lado da união, né? Vai ter casos. É raro, mas tem. Essa quarta aqui, ela é ambígua? Eu acho que não é não, e o senhor colocou o traço pra bugar a gente. É verdade, você está certo. Ela não é ambígua e eu botei o traço só para vocês se confundirem. Correto. O E', né? O traço aí é uma variável, né? Podia ser X aí. Ia dar no mesmo e não ia ser ambígua. Não ia conseguir gerar a mesma cadeia com essa derivação aí. Eu não ia conseguir gerar, não. Certo? Aí pode testar à vontade. Pode fazer os testes à vontade. Certo? Parser preditivo. Então tem alguns tipos de parser, né? Alguns tipos. A gente viu o parser padrão, o parser top-down padrão. E eu tenho também um parser preditivo. O parser preditivo, ele não usa backtracking. Olha a situação. Ele não usa backtracking. É um parser top-down também, começa da raiz e vai até o final, mas ele não usa backtracking. Ele é simples de construir manualmente, mas para que eu não use backtracking, eu preciso fazer uma gramática que não me deixe usar backtracking. Certo? Aqui, por exemplo, ó, eu tenho uma gramática. Puxa, vou me acostumar. Eu tenho uma gramática. Essa gramática que nós já vimos, tem situações que vai ter o backtracking. Essa gramática aqui, eu não tenho muitas opções, não. Eu tenho uma única opção. O S vai virar quem? A, Azinho, Azão, Bzão, E. Ponto. O A vai virar BK. Ponto. Aí o K vira BCK. Ou vazio. Se eu tenho uma recursão aqui, eu tenho que ter o vazio. Ou ele é vazio, ou ele vai girando BCK, BCK, BCK. E aí o K vira vazio. Pá. E o B vira D. Acabou. Morreu. Eu não tenho opções. Eu não tenho opções. Certo? Ou eu paro a gramática lendo vazio, eu não posso ler vazio, vou ficar ali o BCK. Então, na verdade, isso aqui é a mesma gramática. É a mesma reescrita para não precisar de backtracking. Certo? Então, eu tenho que tratar essa recursão mais à esquerda, não dando opções. Porque aqui são duas opções diferentes, podem me gerar distintos em uma cadeia. Aqui não, aqui ou eu paro, que é o vazio, ou eu vou
derivando só tem uma opção de derivando. Então, esse tipo de gramática não requer backtrack. Ele é mais fácil, né? Ele é mais fácil de construir, de programar. Então, se você for desenvolver o compilador, eu até recomendo usar o parser preditivo, porque ele é bem mais simples de implementar, certo? Só que vai dar mais trabalho de pensar na gramática. Vai dar muito mais trabalho. Em vez de eu ter só 13 funções possíveis, eu vou ter muito mais. Muito mais. Certo? Se você perceber lá, por exemplo, eu tenho uma função lá de repetição, que é a iteração. Iteração pode ser o while ou repeat. Num parser preditivo, ele tem que ter uma função só para o while e outra para o repeat. Eu não posso dar opções para ele dentro de uma função. Certo? Então minha gramática ia ter muito mais funções. Em vez de 13 funções, como eu estou sugerindo, ele ia ter muito mais. Agora é mais fácil, são funções menores, são funções pequenas. Fácil implementar nesse sentido. Eu tenho um algoritmo maior, só que mais simples de implementar. Vamos lá. Eu tenho essa gramática aqui e eu quero transformar ela numa gramática sem a recursão à esquerda. Retirar essa recursão à esquerda. O que é que vocês acham que seria a resposta correta? Eu tenho 4 gramáticas aí. Uma delas retira a recursão à esquerda dessa que está circulada de vermelho. Certo? Então eu quero retirar essa recursão à esquerda. O que é que vocês sugerem aí de resposta? Seria 4. Ele acha que é a 4. Os demais aí concordam? Como é? Bom, de cara, essa aqui está errada, porque ela continua com a derivação à esquerda. Essa também está errada, porque ela continua com a derivação à esquerda. Essas duas aqui já estão de cara, estão fora, porque eu estou vendo aqui a recursão à esquerda, né, dessas funções aqui. Então, eu estou aqui entre a 3 e a 4. O colega falou a 4. O que é que os demais acham aí? Na verdade, as duas gramáticas, a 3 e a 4, elas estão com esse intuito de retirar essa recursão mais à esquerda, certo? Porém, a terceira, ela tem um probleminha que é o E vira T, o T vira E. O E vira T, o T vira E. Começa a entrar num ciclo aí. O E vira T, aí o T vira parênteses E. Aí o E vira T de novo, o T vira parênteses E, certo? Então, na verdade, eu tô com uma dubialidade aí. Por quê, ó? Eu tô com ambiguidade. O L é isso aqui, certo? Isso aqui é o L. Olha comigo que o L e o T. Tá claro isso? O L e o T são a mesma coisa, né? Sim, o L e o T são iguais. Concorda? Se eles são iguais, aqui em cima, eu posso trocar um pelo outro. Aqui pode ser T, por exemplo. Certo? Aqui pode ser T. Só T. Aí eu vou ter o que eu tenho é repetição.
de variável. A resposta correta para que eu retire a ambiguidade dessa expressão, dessa gramática aí primeira, é a resposta 4. Certo? A resposta 4 faz a mesma coisa que a primeira faz, só que de maneira mais simples, mais direta, mais objetiva. É que tem um vazio, isso aí também é chato e tal, mas ainda é melhor do que a 3. Certo? Ainda é melhor do que a... Outro tipo de parser chamado parser tabular. É o passo Shift Reduce. É diferente dos outros dois que nós vimos. Ele não é um passo, ele é passo top-down também, mas ele não é recursivo. Ele usa uma pilha, ao invés de fazer recursão, ele vai empilhando as funções que ele está chamando, né? Então, por exemplo, o if chama uma estrutura de comparação, né? Uma estrutura booleana. Então ele empilha o if, certo? Em vez de ele chamar recursivamente, ele vai empilhar o if. Aí faz de comparação. Terminou a comparação, deu certo, aí ele desempilha o if para ver o then. Aí viu o then, chama bloco de comando, aí empilha de novo o if. Aí começa a fazer bloco de comando, que pode ser outro if e tal, certo? O uso de uma tabela sintática, então ele faz uma tabela dele. Você vê que os outros não faziam isso não, só usavam a tabela léxica. Esse aqui, além da tabela léxica, ele ainda faz uma tabela sintática, certo? Para ele saber, para ele ter vamos dizer assim, um norte, para que eu possa consultar quem está chamando, quem chamou, certo? Já que eu posso ter comandos aninhados, certo? A linha de código deve ser analisada e escrita em uma fita. Então ele vai escrever a linha de código numa fita e vai analisar. Assim como a máquina de Turing. Ele escreve o código numa fita, num vetor, né? E nesse vetor, vai fazer a análise dos comandos. Certo? Ele não é recursivo, mas ele também dá um pouco mais de trabalho, inclusive, do que o recursivo. Possíveis comandos que eu preciso, possíveis ações que eu tenho para cada comando. Eu tenho o empilhar, né? Colocar toques na pilha, o shift aí, que é o empilhar. O reduce, que determina se uma produção foi aceita ou não, né? Se eu posso reduzir ela, se eu posso determinar que isso aqui é uma produção, é o fim da produção. O accept, que finaliza, ele reconhece, ó, a string está válido. E o erro, caso ele não encontre nenhuma opção a seguir. Então, por exemplo, ó, depois do comando, depois de um bloco de comando, tem que ter o end final. E aí ele não achou o end. Então ele não tem o que fazer. Ele para, ele não tem o que fazer. Certo? E aí, lembre-se do automatou a pilha. Se eu parar um elemento na pilha, sobrando ou faltando, a cadeia é inválida. Então, no caso, seria um erro sintático. Né? E aí seria a mesma ideia da pilha. Se a pilha não terminar vazia, se eu parei e a pilha não estiver vazia, é porque aquela cadeia é inválida. Seria a mesma ideia da automatou a pilha aqui nesse passo tabular. Certo? Aí aqui é só um esquemazinho do que ele faz, né? Ele coloca aqui na fita a linha de código, que ele vai testar. Ele coloca aqui na fita, certo? Vai lendo os caracteres um a um e vai empilhando, né? Na hora que ele precisar, ele vai empilhando. Eu vou ter o topo de pilha inicial, que aqui a gente trabalhou com Z lá em formagem, né? Seria o topo inicial de pilha. E até quando eu chegar no topo, quando eu chegar no Z, quando eu chegar nesse topo de pilha, eu tenho que chegar aqui no final, no endpoint, vamos dizer assim, no endpoint do meu algoritmo. E aí, se não tiver ninguém na pilha, se a pilha estiver vazia, aí, ok. Se a pilha tiver com algum elemento, sobrando ou faltando, então aí vai gerar algum dos erros aí, sintáticos, no nosso caso, somente um. Certo? Conversão da gramática em tabela. Aqui é um passo a passo. Já que nesse parser eu preciso de uma tabela, eu falei, eu preciso de uma tabela sintática. Então, como é que eu construiria essa tabela? Então, imagine uma gramática. Essa gramática que está aqui
para fazer equações de somar, multiplicar, certo? Com parênteses, com uso de parênteses. E eu tenho essa cadeia, que é uma cadeia válida dentro da linguagem, e eu quero fazer a tabela dela, certo? A tabela dela. A minha tabela, aqui na parte de cima, eu tenho os elementos do alfabeto, todos os possíveis elementos do alfabeto. Nesse caso aqui vai ser o mais, o vezes, vai ser o mais, o vezes, o ID, o abre e o fecha parênteses, e aqui o ponto e vírgula, certo? É o meu alfabeto. E aqui eu tenho as variáveis. Nesse caso é quem? E', T' e F. São as minhas variáveis. Então aqui eu vou ter a minha gramática, certo? O meu alfabeto, ID, os sinais, os parênteses e o ponto e vírgula. E aqui nesse lado eu tenho as variáveis, certo? O E, ele só pode ter ele só pode ter o T', ele só pode ter o T', certo? Agora, inicialmente, essa gramática, nas cadeias válidas dela, ou vai ter um ID, ou vai ter uma parênteses, certo? Deixa eu mostrar isso aqui, isso é importante. O E, que é a minha produção inicial, ela só pode gerar o quê? T', certo? O T, ele só pode gerar quem? FT', é a única opção dele, FT'. E o F vai virar o abre parênteses. Então, eu posso começar a minha cadeia com abre parênteses, certo? Ou posso começar com ID, porque o F ele também pode ser abre parênteses ou ID. Então, na derivação mais à esquerda, quando eu fizer a derivação de E, o E obrigatoriamente vira T, o T obrigatoriamente vai virar F no começo, e o F, aí ele chega no alfabeto, o abre parênteses ou o ID. Por isso que aqui eu tenho o meu E, que é o meu inicial, ou no ID ou no abre parênteses, ele vai seguir a partir do T'. Então ele fala o seguinte: se eu quiser chegar a partir do E, eu só consigo chegar no ID ou no abre parênteses. É o meu primeiro elemento. Então por isso que a tabela está assim. Se eu for para o E', quem vai ser meu primeiro elemento? Quem pode ser meu primeiro elemento? Então, voltando aqui. Se eu for para o E', então o E, ele vai virar T'. Aí vamos lá. O E', quem vai ser o primeiro elemento de E'? Ele pode ser mais T', ou ele pode ser vazio. Então ele pode ser mais, seria o primeiro elemento dele aqui, o mais, ou ele pode ser vazio. Se o E' for vazio, certo? Quem vai sobrar aqui? Vai sobrar o T. Se ele for vazio, sobra o T. O T vira FT', certo? E o T vira FT', e no final eu vou ter um fecha parênteses, e um ponto e vírgula, ou um fecha parênteses ou um ponto e vírgula, certo? Do T, da derivação do T. O T vira FT', o FT' vai virar um F, que vai virar fecha parênteses ou ID. Então, esse vai ser vazio, vai virar T, o T vira FT', o FT' vai virar vazio em algum momento, ou outro T', ou vazio, e o F vai terminar com fecha parênteses ou ID, que seria o que vai estar aqui no lugar do F, que o F é vazio. Então, por isso que na tabela eu tenho vazio no fecha e no ponto e vírgula, no caso dele ser vazio. No caso do T', o T', o que o T' pode gerar? Então, se eu chegar no T', ele vai gerar um sinal de vezes, o T', ou se o T' for vazio, eu vou conseguir chegar no mais, ou eu consigo chegar também no fecha parênteses e no ID. Todos eles vão chegar no fecha parênteses e no ID do final,
certo? Todos os linhas, os T-linhas, o T-linha e o E-linha. E assim eu vou mudando minha tabela, certo? Aos pouquinhos, né? Estamos aqui só com o comando básico ainda, mas eu sempre vou mudando minha tabela. Essa tabela, a princípio, eu não preciso montar ela, porque eu não vou fazer pasta tabular, né? A princípio eu não estou pedindo pasta tabular, mas se for o pasta tabular, você vai ter que construir essa tabela aqui. E da tabela, você consegue extrair quem são os elementos que vão estar à esquerda ou à direita de cada produção. Por que isso é importante? Porque no parser, no sintático, o que eu quero é saber a ordem dos elementos. A ordem. Quem vem primeiro, quem vem depois. Eu quero testar se a sequência dos caracteres está correta. Então, como é que eu sei que a sequência está correta? Certo? Como é que eu sei que a sequência está correta? Num parser em que tem uma execução que vai me dar isso aí, é exatamente a tabela. Que vai me dizer quem pode vir à esquerda de quem. No nosso caso, eu recomendo não fazer isso aqui, fazer duas funções que eu vou ensinar, que é o first e o follow. Elas são mais indicadas para esse tipo de coisa do que fazer uma tabela. Uma tabela só vai dar trabalho. Certo? Ok, pessoal? E aí o que acontece? Com a tabela, eu tenho a pilha. E aqui eu vou ter o passo a passo da pilha. O que vai ser empilhado? Né? Eu tenho o Z, o meu Z, que é o meu topo inicial de pilha. Esqueci. Eu tenho o Z aqui, aí eu empilho o E, certo? Aqui é a minha entrada, a entrada de dados. Eu quero chegar, eu quero esvaziar a minha pilha. E ele vai derivando. O E vira a linha T, o T vira T linha F e tal. Então ele vai derivando e consumindo a entrada lá na T. Ele não tem mais nada na entrada. E a pilha vai se esvaziar, vai ter só o Z, e eu leio vazio para desempilhar o Z. Certo? Que seria o passo a passo da pilha. É a mesma ideia do automotor a pilha. Mesma ideia. Bom, eu estava falando de passes top-down, né? Também tem o passes bottom-up. Os passes bottom-up são mais recomendados, vamos dizer assim. Então, no passe bottom-up, em vez de procurar o mais à esquerda, eu procuro a derivação mais à direita. Sempre é mais à direita. Certo? Então, a ideia é que eu faça exatamente o inverso do que eu consigo fazer no passe top-down. Eu tenho a cadeia e vou chegar no S. Certo? Eu fiz aqui uma animaçãozinha. Então, eu tenho a cadeia e quero chegar no S. Então, para chegar no S, aqui a primeira coisa que eu posso fazer é transformar esse Bzinho em A. Seria a minha primeira opção. Certo? Transformar esse primeiro Bzinho em A. Aí, depois disso, eu vou ter ABC, né? Eu transformando o Bzinho em A, eu vou ter ABC. Aí eu transformo o ABC em A. Então, eu transformo o ABC que eu tinha em A. Aí eu vou ter ABC de novo. Aí eu vou transformar esse ABC em A. O D vira B. Aí aqui eu já vou ter Azinho, Azão, Bzão e E. Aí ele vira S. Né? É fazer o caminho inverso. Fazendo o caminho inverso. Certo? É a mesma coisa do top-down, só que agora invertido. Então aqui seria a derivação reversa, que é o que faz o top-down, ou bottom-up, e aqui a derivação correta no top-down. Comparando os dois. De maneira geral, o bottom-up ele é mais poderoso, tem menos restrições, então fica uma gramática mais poderosa, porém dá mais trabalho de fazer. Certo? O top-down tem várias técnicas, tem várias coisas já testadas e tal, o bottom-up também, mas ele é mais eficiente. O bottom-up, apesar de dar mais trabalho, de gerar mais rotinas, ele é mais eficiente do que o top-down. Então eu consigo dar mais regras ao meu compilador. Resumindo, é isso. Eu consigo dar mais regras ao meu compilador do que eu daria num parser top-down.
certo? No nosso caso, que tem regras bem simples, no nosso algoritmo tem regras bem simples, né? Tanto faz aqui, os dois vão ser úteis da mesma forma, certo? Na nossa linguagem de programação. Tá claro até aí, pessoal? Alguma pergunta até aí? Alguma perguntinha? Não. Beleza. Então, pessoal, pelo caminhado da hora, eu não vou continuar, né? Porque aqui eu já vou falar do first follow. Próximo passo já é falar do first do follow. E eu quero um pouco mais de detalhe, porque ao invés de você usar isso aí, tudo que eu falei hoje, você vai usar o first follow, que é bem mais fácil de implementar, certo? Bem mais útil para você. E assim, eu acho que é o caminho. Implementar o first follow em vez de fazer essa tabela, ou em vez de tentar reescrever a gramática para não ter o backtrack. Eu não vou precisar, na verdade, fazer um backtrack, certo? Eu não preciso fazer, eu faço só a recursão e uso o first follow. Então o first follow meio que, vamos dizer assim, não vou dizer que elimina, né? Mas ele resolve os problemas que eu precisaria resolver com a tabela sintática ou com o backtrack, certo? Então vou recomendar mais fortemente fazer o first follow. Eu quero explicar isso bem direitinho, então não vou começar agora não, porque senão não vai dar tempo, já é 9h50 agora, não tem mais como dar tempo. Certo, pessoal? Tá claro? Alguma pergunta? Ok? Então eu vou pedir a vocês que coloquem o nome no chat, eu vou salvar o chat, coloque o nome no chat na nossa chamadinha, e na próxima aula, próxima terça-feira, a gente vai vou começar vendo o first follow, que é muito importante, e que vai facilitar tudo que tem na aula de hoje, vai clarear melhor na próxima aula quando a gente fazer o first follow. Certo, Ei, pessoal? O first follow é importante. Oi, diga. Uma dica que alguns professores estão fazendo, não sei se é de interesse do senhor, eles estão abrindo uma questãozinha no Classroom com as opções presente para você ir lá e responder. Seria uma boa, né? Vou pensar nisso. Vou testar isso aí. Beleza. Beleza. Ok, tchau. Tchau, valeu, tchau. Boa noite a todos, hein? Valeu, tchau. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, vou salvar aqui o chat, hein?